Este verão descubra o mundo com quem sabe viajar. Pinto Lopes Viagens. Há mais de 50 anos, especialistas em viagens em grupo. Descubra o encanto de uma viagem cultural, das viagens com autores, com especialistas, ou o novo conceito mais exclusivo, PLV Small Group Travel. Visite pintolopesviagens.com e reserve já as suas férias. Pinto Lopes Viagens. Damos lugar a novas histórias. E já estão aí as meias finais do Mundial e pela primeira vez as 4 primeiras seleções do ranking da FIFA são as 4 últimas na competição. É verdade, não é por acaso, isto foi tudo planeado, quer dizer, mais ou menos. O sorteio foi organizado para que estas equipas não se encontrassem, isto ganhando os respectivos grupos, não se encontrassem antes das meias finais, um pouco como acontece no ténis, em que os quadros dos torneios são definidos em função do lugar que os jogadores ocupam no ranking, evitando que os melhores jogadores se enfrentem logo nas primeiras rondas. Há quem não goste muito, há quem prefira logo confusão, mas pronto, por um lado faz... Não é? Claro. Por um lado faz sentido que as seleções mais bem classificadas no ranking tenham alguma vantagem no sorteio. A questão é saber se esta vantagem não é uma vantagem excessiva. A verdade é que Argentina, Inglaterra, França e Espanha, as primeiras 4 seleções do ranking, chegam às meias finais. E, grandes jogos, não é? E estão aí grandes jogos em perspectiva. França-Espanha de um lado já amanhã. E aqui a que horas o jogo, Bruno, sabes tocar? Eu creio que é às 8. É uma hora aceitável. É uma hora aceitável para nós europeus. Para os jogadores será um pouco mais difícil. Amanhã às 8 da noite. Às 8 da noite, porque é um jogo que nos Estados Unidos será disputado à tarde. Então com muito calor e vimos como isso pesou agora no jogo dos quartos de final entre Inglaterra e Noruega, a temperatura bastante elevada e os jogadores a sofrerem um pouco com isso. Mas vamos ter um França-Espanha, França e Espanha que se têm encontrado recorrentemente em fases finais. Agora a última foi na Liga das Nações, com a vitória da Espanha, num jogo bastante emocionante. Depois Espanha perdeu com Portugal nessa final, mas a Espanha chega apenas pela segunda vez na sua história às meias finais. Parece incrível, dado o facto de Espanha já ter um campeonato do mundo, mas só agora é que iguala Portugal no número de meias finais. É a segunda vez, depois do Mundial de 2010. Espanha que tinha a mola-pata dos quartos de final. Durante muitos anos não passava dos quartos de final. Aliás, a primeira vez que chegou às meias finais foi mesmo em 2010. Caía quase sempre, quando não antes, mas quase sempre, nos quartos de final. Agora parece já ter ultrapassado isso, mas a verdade é que depois de ter conquistado o título em 2010, em 2014 foi eliminada na fase de grupos e nos 2 mundiais seguintes, em 2018 e em 2022, nos oitavos de final. Portanto, agora já é um feito. Agora já é um feito. Vai encontrar a França. A Espanha não costuma dar-se muito mal com a França. Nós costumamos ter mais azar com a França, apesar de termos conquistado também o nosso único título europeu numa final contra a França, mas Espanha costuma ter aqui o antídoto para a seleção francesa. Vamos ver se é suficiente para esta seleção francesa. Talvez mais emocionante seja o Inglaterra-Argentina por todos os motivos. Esse vai ser muito bom. Também é às 8 na quarta-feira. Também é às 8 na quarta-feira. Vamos ver. A Inglaterra não fez um grande jogo com a Noruega. Eu acho que a Noruega até dominou o jogo, poderia ter vencido, mas a Inglaterra teve ali um elemento que acabou por desempatar o jogo, que foi Jude Bellingham, que entrou numa polémica com o selecionador da Inglaterra, Thomas Tuchel, o alemão Thomas Tuchel, que no final do jogo disse que os jogadores deram o máximo, houve muita atitude, muita mentalidade, mas a equipa não jogou grande coisa e tivemos um pouco de sorte. Jude Bellingham foi questionado sobre as declarações do selecionador e respondeu
de uma forma que alguns terão considerado também um pouco excessiva. Ele disse que o selecionador não faz ideia do que é estar em campo com aquela temperatura a jogar contra jogadores como Haaland, Nusa, e a verdade é que isto criou assim, um mau ambiente. Diz-se que alguns órgãos de comunicação social falam numa crise por este embate entre o selecionador e a principal estrela da equipa. Eu acho que Thomas Tuchel tem razão na análise que faz. A verdade é que a Noruega foi superior à Inglaterra durante muitos períodos do jogo. A Inglaterra depois reequilibrou a partida, mas sim, houve ali um bocadinho de sorte a cair para o lado dos ingleses. Houve esse empenho, houve essa entrega, mas a Inglaterra acabou por ter um bocadinho de sorte. Acho que foi uma análise justa. Normalmente os selecionadores nestas coisas falam sempre só dos méritos da equipa e elogiam a equipa, elogiam os jogadores. Thomas Tuchel optou aqui por uma visão um pouco mais fria, eu diria quase alemã, sobre o desempenho da equipa, e parece que desagradou pelo menos a Jude Bellingham. Harry Kane, o capitão, veio pôr um bocadinho de água na fervura, dizer, bem, isto só é normal haver formas diferentes de olhar para o jogo, mas está tudo bem. E agora temos este Inglaterra-Argentina, Argentina que se apurou com alguma polémica à mistura, uma vez mais. Alguma polémica à mistura, com a presença de um árbitro português, João Pinheiro, apitou esse Argentina-Suíça. Bril Embolo, o jogador da Suíça, foi expulso com o segundo amarelo depois de recurso ao VAR, o que não é muito habitual, mas que agora, com as novas regras da FIFA para a decisão dos amarelos em caso de identificação errada do jogador, pode acontecer. Já tinha acontecido neste Mundial também com o jogador paraguaio. Aqui a questão também é saber se aquilo se trata mesmo de identificação errada do jogador ou se, no fundo, foi uma falta mal assinalada pelo árbitro que depois acaba por ser corrigida. Enfim, seja como for, a Argentina conseguiu este apuramento. Reencontram-se no Mundial, depois de jogos que entraram para a história dos Mundiais, começando logo em 1966, quando a Argentina enfrentou a Inglaterra. Um jogo que esteve na origem dos cartões. Até aí não existiam cartões. Não. É só desde 66? É só a partir de 1966. E porquê? Porque há um jogador argentino que morreu, era o capitão Ratinho, que morreu agora este fim de semana, com 86 anos, que, os jogadores argentinos, não só ele, tiveram umas entradas um pouco duras, houve muitas críticas, algumas de algum teor até racista, chamando selvagens aos sul-americanos, mas o jogo da Argentina foi um bocadinho duro, sul-americano, e o jogador foi expulso. Nesse jogo foi expulso por palavras do árbitro. O árbitro disse-lhe que ele tinha de sair do jogo. Então não houve um cartão vermelho. Não havia. Porque isso tem de sair. Exatamente. E então aquilo arrastou-se durante uns 10 minutos porque o jogador dizia que não compreendia o que é que lhe estavam a dizer. Não percebia inglês, e então recusava-se a sair do campo porque dizia não compreendia. Bem, acabou por sair do campo, mas a partir daí tornou-se óbvio que era necessário arranjar aqui uma forma de comunicação mais simples, que não obrigasse a tradução, e introduziu-se então o cartão amarelo e o cartão vermelho. Depois, claro, em 1986, já depois da Guerra das Falkland ou das Malvinas, tivemos esse encontro no Estádio Azteca. Nos quartos de final, Inglaterra venceu. A Argentina venceu a Inglaterra com 2 golos de Diego Maradona e um gol de Lineker. 2 golos. Um considerado o gol do século, o gol mais extraordinário de sempre, em que Maradona ultrapassou metade da equipa inglesa e marcou o gol. E depois, claro, La Mano de Dios, a mão de Deus, que até hoje continua a ser um gol difícil de digerir por parte dos ingleses. Com o VAR não tinha havido. Com o VAR não tinha havido, porque as imagens na altura mostraram claramente, mesmo fotografias do jogo e imagens, percebeu-se claramente que Maradona tinha usado a mão. Aliás, os ingleses diziam, toda a gente viu no estádio, os milhares de espectadores viram, só o árbitro é que não viu que ele usou a mão. Depois disso, houve outro jogo polémico no Mundial de 98, nos oitavos de final, entre Argentina e Inglaterra, novamente, com a expulsão de David Beckham,
que foi muito criticado por essa expulsão. A Argentina acabou por ganhar nos penaltis. Depois houve um outro jogo em 2002, foi o último até agora em mundiais entre as duas seleções. Aí não houve tanta polémica, também foi na fase de grupos. A Inglaterra ganhou com um penalti de David Beckham, mas já não houve tanta polémica. E agora voltam a reencontrar-se numa fase a eliminar, agora nas meias finais. A Argentina, que procura o seu 4º título, para igualar a Itália e a Alemanha, será a sua sexta final se passar, e a Inglaterra procura o 2º título, não voltou a ganhar depois de 66, e também a que seria a sua 2ª final. Portanto, muitos motivos de interesse sem dúvida, para estas meias finais. A final é quando? A final é no próximo domingo. Vamos ver quem é que passa essa final. Muita expectativa em relação a estes 2 jogos, entre as 4 melhores equipas do mundo, segundo o ranking da FIFA. Por último, referência a Wimbledon. Jannik Sinner ganhou Wimbledon, revalidou o título do Wimbledon. Não é um facto muito frequente. Foram raros os jogadores que conseguiram revalidar o título em Wimbledon, e ele ganhou a Alexander Zverev, que também podia ter conquistado aqui ou alcançado um feito ainda mais raro. Aliás, seria o único. Alexander Zverev ganhou o seu primeiro Grand Slam em Roland Garros, que foi o último torneio do Grand Slam, antes agora do Wimbledon, e nunca nenhum jogador ganhou o 2º torneio do Grand Slam, o seu 2º torneio do Grand Slam, depois, logo no torneio a seguir, a ter conquistado o primeiro. Nunca nenhum jogador na história o tinha conseguido, e também não foi desta vez. Jannik Sinner evitou o número 1 do mundo, conquistou assim o seu 5º título do Grand Slam com 24 anos. Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer. Para já é um ótimo resultado, iguala o seu grande rival que esteve ausente por lesão, Carlos Alcaraz. O 3 Toques tem o patrocínio da Pinto Lopes Viagens.